A campanha Maio Roxo tem o objetivo de chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce de doenças de Crohn e retocolite ulcerativa, também conhecida como doenças inflamatórias intestinais. O nosso colega Wilker Oliveira conversou com uma especialista no assunto para entender mais sobre essas doenças. Vamos ver? As doenças inflamatórias intestinais causam desconforto e prejudicam muito a qualidade de vida dos pacientes, especialmente aqueles que não buscam o tratamento adequado. Estou aqui com a doutora Anelisa, ela vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora, para começar, eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente do que se trata a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma das doenças inflamatórias intestinais. Ela ocorre por uma desregulação do sistema imunológico, em que o próprio corpo começa a reconhecer o intestino e as bactérias do intestino como inimigos. Então, o que acontece é que o paciente acaba tendo muitas consequências, diarreia, com presença de sangue, muco, e dependendo da doença inflamatória, como a doença de Crohn, pode ter até algumas complicações, como afinamento do intestino e perfurações intestinais que podem levar à formação de fístulas, que se comunicam com outros órgãos. Por exemplo, bexiga, a vagina ou até se exteriorizam pela pele. Então, são doenças que podem ser muito graves. Sobre isso que eu queria entender um pouco mais, doutor. Então, a doença de Crohn, ao contrário do que muita gente pensa, ela pode sim afetar outros órgãos, né? E como que isso acontece? E fala um pouco para a gente também sobre o tratamento, como evitar que a doença chegue nesse estágio. A doença de Crohn, fora essas complicações que a gente já comentou, elas têm algumas manifestações que podem ocorrer fora do intestino. Então, não é só dor abdominal e diarreia, perda de peso e consequências disso. Também pode se manifestar como dor nas costas, né, sacroileite, que a gente chama, inflamação ali do final da coluna, região dos glúteos. Ela pode também se manifestar com dores articulares. Também pode se manifestar com algumas queixas oculares, então os olhos avermelhados, doendo, coçando, com diminuição da visão. E também pode atingir fígado, pode ocorrer alterações dos exames de sangue do fígado, levando até a cirrose em alguns casos. Também pode acometer a pele, então alguns pacientes têm algumas queixas de manchas mais avermelhadas ou então de úlceras na pele, que a gente chama de pioderma gangrenoso. Então tem muitas manifestações que não estão só no intestino, ela é uma doença muito sistêmica que a gente fala, né? Pode acometer vários órgãos, não só o intestino. O ideal é que o diagnóstico seja feito rápido, que a gente acerte o tratamento o mais rápido possível para que esse paciente não viva as complicações da doença, ele não precise passar por isso, por fístulas, estenoses, para que o paciente não tenha a qualidade de vida tão impactada por conta disso e passe o maior tempo possível livre dessas complicações, né? Que faça menos cirurgias, que, enfim, diminua o sofrimento do paciente principalmente. Por isso é tão importante um diagnóstico precoce, assim, cedo, né? Pois é, e como que é feito esse diagnóstico, doutora? Então, não existe um exame de sangue ou então um exame de imagem, um exame endoscópico que bate o martelo e fala, não, isso é doença de Crohn, é retocolite. Não tem. Tudo tem que ser avaliado num contexto. Então, os exames de sangue não tem nenhum específico, mas a gente tenta interpretar alguns exames de sangue que nos direcionam mais para o diagnóstico. A mesma coisa, a colonoscopia, a gente acaba fazendo com biópsias para tentar entender, a gente procurar as lesões específicas nesse exame que tem relação com a doença de Crohn, a própria retocolite, e também exames de imagem nos ajudam muito. Lembrando que a doença de Crohn, principalmente, ela vai da boca ao ânus, né? Ela pode atender a cometer qualquer segmento desses, que é bem extensa a doença, né? Então, muitas vezes só a colonoscopia, o exame endoscópico, ele não vai nos dar todas as informações da extensão da doença. Então, exames de imagem são importantes para complementar essa investigação. Tomografia, ressonância, né? Tá explicado, doutora. E com relação aos grupos de risco, quem são as principais pessoas ali, as principais vítimas dessa doença? Os principais fatores de risco são hereditários, tem a ver mais com alimentação? Conta um pouco para a gente sobre isso. Eu acho que o principal fator de risco é a hereditariedade, né? A história de algum familiar que tem a doença de Crohn ou retocolite. A chance de uma pessoa com doença de Crohn ou retocolite de ter um filho que tenha também essa doença é de 10%, né? Existem vários agrupamentos genéticos que a gente já associou com a doença.
Fora isso, existem os fatores ambientais. Vários já foram estudados, né? O que a gente mais conhece para a doença de Crohn, que a gente sabe é que as pessoas que fumam estão com mais risco de desenvolver a doença e de ter a doença de uma forma mais grave também. Uma coisa que vem se postulado muito ao longo dos anos é essa ocidentalização da nossa dieta, né? A doença de Crohn e a retocolite, elas são mais comuns em pacientes que já estão industrializados, já estão desenvolvidos e que adotaram esse estilo de vida mais ocidental. Então, a gente infere que isso também seja um fator de risco, né? O Brasil, como a gente ainda está passando por essa fase de desenvolvimento, a gente está, então, vivenciando esse momento que a gente está fazendo vários diagnósticos aí das doenças inflamatórias intestinais. Agora eu queria falar um pouco mais sobre outra doença intestinal que também causa desconforto e que às vezes é confundida com a doença de Crohn, que é a retocolite. Explica pra gente do que se trata, quais são as principais diferenças, a retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa também é uma doença inflamatória intestinal. Muitos pacientes fazem essa confusão e às vezes até é difícil para nós médicos diferenciarmos uma doença da outra, dependendo do caso. A retocolite ulcerativa, diferentemente da doença de Crohn, ela não vai acometer todo o trato digestivo da boca ao ânus. Ela vai se confinar ali no intestino grosso, no final do intestino, aquele finalzinho do intestino, né? Então, é uma doença que está localizada nessa região e o acometimento da doença, ele é numa camada mais superficial do intestino. Então, a gente não vai ter as estenoses, as fístulas, né, aquele acometimento que eu falei que atravessa o intestino inteiro, ele está só na camada da mucosa que a gente fala que é a mais superficial. Então, a principal diferença é basicamente essa. Também pode vir acompanhada de manifestações fora do intestino, todas aquelas que eu comentei também podem acontecer na retocolite. E é basicamente isso. Tá certo, doutora Ana Elisa Caon, gastroenterologista, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantas informações a respeito de doenças que prejudicam sim muito a qualidade de vida das pessoas e que merecem, claro, a nossa atenção. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Legal essa matéria, né?